Eu convidei para vir falar comigo uma psicóloga que escreveu um livro por conta disso e do seu trabalho de 22 anos em clínica, foi convidada para participar aqui do Observatório Feminino. Eu falei, é a abordagem que eu gostaria de oferecer aos ouvintes no dia de Natal. Patrícia Quaresma Ragone, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Na sua clínica, Patrícia, além de psicologia, a gente estava falando aqui, tem outros atendimentos? Temos. Nós trabalhamos em vários níveis. O nível psicoterápico, que é um nível de ajuda às pessoas que nos procuram por conta de seus transtornos emocionais. O nível pedagógico, os pais que nos procuram por conta das dificuldades de aprendizagem. E o nível de avaliação geral, em psicodiagnóstico, em orientação vocacional, enfim. O seu livro, Laços, Contribuições da Terapia Cognitiva para as Relações Familiares, já me sugere te perguntar algo que é bem básico para a gente começar o caminho da prosa. O que é cognitivo? Bem, a abordagem da terapia cognitiva, a palavra cognitiva significa, Eduardo, pensamento, interpretação, conceito, crenças. É uma abordagem diferente porque nós partimos do princípio que não são as situações que levam as pessoas às suas diversas alterações emocionais, mas muito mais a forma como as pessoas interpretam as suas situações de vida. E nós defendemos que as formas de interpretação, elas são aprendidas, elas são modeladas pelos pais, pelos professores, e os meninos, na medida em que crescem, copiam esses modelos. Cognitivo pode ser sinônimo? É sinônimo de personalidade? É sinônimo de crença que modela a personalidade. E aí, Patrícia, a gente busca lá na antiguidade, porque eu acho que isso, desde que o homem existe, que ele deve falar isso, que tem a chamada educação que vem do berço, os valores que são passados quando a criança começa a engatinhar, a sua educação, a formal e a não formal, isso tudo é que forma um ser que lá na frente será bom ou melhor, vai acertar ou errar mais? Perfeito. A nossa base psicológica é toda fundamentada pelas lições que os pais passam aos filhos. Seus modelos, as suas defesas, as suas crenças, os seus comentários. Eu sou o que meus pais, de uma certa forma, me fizeram acreditar ser. Agora, Patrícia, quando você nasceu, e você não é tão velha assim, tem só algumas décadas, quando eu nasci era de um jeito, quando você nasceu já era de outro, porque você já é alguns bons anos mais nova. Mas não dá nem para a gente comparar aquele tempo meu e seu de infância com os de hoje, porque as mudanças estão frenéticas. E isso exige mais atenção de nossa parte, de cada um de nós, para poder ajudar os pequititos que estão a caminho de se formar, de virar adolescente, para eles entenderem, senão o vazio vai ser um negócio perigoso até. Principalmente até porque hoje o nível de influência que concorre é muito maior. Né? Nossos filhos hoje estão expostos a um nível de influência para além do que nós possamos imaginar, principalmente com o advento da tecnologia. Então, com isso, é preciso que nós reforcemos a nossa influência no dia a dia. Eu imagino um pai concorrendo com iPod, com internet, com televisão a cabo, com todo um arsenal aí fora de inovações que chegam antes que a gente fique sabendo, né? Eles já estão sabendo. Exato. Agora, o que nos consola e a gente defende é que por mais que os meios de comunicação avancem, por mais que as influências se multipliquem, as últimas pesquisas ainda comprovam que as influências familiares continuam e continuarão, pelo menos no que a gente acredita, sendo decisivas na formação do ser humano. Pois é, Patrícia. A tecnologia pesa, a correria pesa, mas os chamados valores humanos, quando há possibilidade de passá-los, eles são fundamentais. Fundamentais. E são aqueles que fazem toda a diferença no grau de felicidade, no grau de assertividade do ser humano na vida. Eu dou muito um exemplo aqui na rádio, que é o seguinte, porque, claro, gente, como é que nós vamos exigir, mesmo... Parênteses, mesmo entendendo que mãe é mãe em qualquer circunstância, né? A minha mãe, por exemplo, falava quando a gente era menino, a gente era, né, muito pobre, papai com um caminhão velho tentando sobreviver, ela cuidando de 7, ela dizia sempre, por exemplo, quando nos via sujo, pobreza é pobreza, sujeira é outra coisa, vai tomar banho agora. Bom, mas
ainda assim a gente consegue considerar, por exemplo, a dificuldade de uma mãe passar valores numa favela, num lugar sem saneamento básico, tudo. Mas o que eu percebo, Patrícia, e tem registrado muito, cada vez mais, você sabe, a droga está presente no nosso noticiário, a droga já responde há algum tempo pela maioria dos homicídios, em Belo Horizonte e outras cidades. Lá em São Paulo agora, houve um acréscimo esse ano, 17% dos homicídios, e o delegado falou, não tem jeito. E o que era heroína, LSD, êxtase, cocaína, e muito popularmente maconha, agora virou crack mesmo, que está pegando todos. Então, eu percebo, Patrícia, que a mulher da classe média, a mulher bem sucedida profissionalmente, como é o seu caso, quando ela vai para um hotel fazenda, e eu cito muito o Tauá, que eu frequento mais, ela chega num domingo, o marido vai tomar cerveja com os companheiros, ela bota uns óculos escuros bonitos, pega um livro bom que nem o seu, começa a ler. E a babá fica brincando com a criança. De 3 em 3 horas, a criança chega perto e fala, oi, e continua lendo o livro. É só machismo meu? Ou você percebe lá no consultório, Patrícia, que o vazio, a falta de afeto, aquilo que leva os meninos para o mundo perigoso, está afetando todo mundo, de A a Z, hein? Pega todas as camadas da sociedade, Patrícia. Não resta dúvida. O que hoje a gente anda observando é que os pais andam muito desacreditados do seu poder de influência, lamentavelmente. E com isto, o nível de dedicação diminui e deixa seus filhos expostos a essas influências mundanas. O que nós precisamos é resgatar a nossa influência através do simples, do dia a dia, daquilo que é feito a cada noite, de uma bênção noturna, entendeu? De um beijo com cochicho afetivo adicionado em períodos que são muito férteis de absorção desses valores. E quem os tem, os carrega pela vida à frente. Você, Patrícia, tem uma clínica, é uma pessoa hiperocupada. É casada com um altíssimo executivo da CEMIG, que é meu amigo, Ragone, que quebra muito gai de ouvinte aqui na Itatiaia na hora do desespero. Vocês têm 3 filhas bonitas demais, estão aqui ilustrando a capa do livro. Tem 2 aqui que tem cara de mais quitinha, a de cima e a da direita. Essa da esquerda quem que é? Essa é a Ana Flávia. A Ana Flávia é toda jeitosa. Ela está com quantos anos? Olha, agora as meninas estão crescidas. A mais velha, Maria Laura, está com 20 anos. Sei. A segunda, 18 anos, a Ana Flávia. E a terceira, Elisa, com 13 anos. Essa Ana Flávia, se não acompanhar todo dia, não conversar muito e não fazer carinho, ninguém segura não, que a cara dela é daquela. É impressionante o seu olho clínico, Acertei? Eduardo. Você acertou. Porque a Aninha Não é é aquela realmente que nos desafia a cada dia. Embora uma menina, entendeu, com um coração maravilhoso. Mas com certeza, porque é assim mesmo, é próprio. Isso. Então, eu estou olhando para a cara dela. Então, assim, isso aqui, se não tivesse tido muito carinho, com 2 anos, com 3 anos, um eventual beliscão no traseiro aos 5 anos, um senta aqui e tá de castigo. Perfeito. Agora aos 18 ninguém segurava, não. Exato. Não é verdade? É por aí mesmo. Agora, depois que nós somos pais, mães, o nosso coração não nos pertence, entendeu? O nosso coração está completamente ligado aos nossos filhos. E por mais que trabalhemos, é preciso que não os percamos de vista. Você teria essa alegria hoje de escrever um livro, de misturar a sua profissão com a família e botar a sua família na capa do livro, se você e seu marido, nessa ânsia de sobrevivência, tivessem trabalhado demais, tá sempre cansado de noite, um pro canto, outro pro outro, e os meninos entregam para babá. É isso que é complicado, né? E não foi a minha pretensão, quer dizer, ao escrever Laços e lançar mão da minha família também, que aí dentro contém alguns depoimentos, mostrar uma visão perfeita de família. Muito pelo contrário. Sei. Nós temos, inclusive, né, os nossos erros, os nossos acertos, mas eu acho que é preciso que tenhamos coragem, entendeu, de defender família. E esta que é a minha grande vontade frente ao mundo, frente às pessoas. Vou fazer um breve intervalo aqui com a Patrícia Quaresma Ragone, que é psicóloga, escreveu um livro legal. E na volta eu quero perguntar para ela se é verdade o que eu acho, que a gente... não é que um tapinha não dói, agora uma palmada na poupança se ajuda ou atrapalha. Nós vamos falar de disciplina familiar e aí vamos, num crescendo, perguntar para elas se nós temos futuro, porque as pessoas não estão dando conta não, a polícia diz que não dá conta. Onde é que nós vamos parar? Já já na Itatiaia. Estamos de volta, recebendo com muito prazer aqui a psicóloga Patrícia Quaresma Ragone. Tem 22 anos de experiência, de repente
achou por bem escrever um livro que eu estou lendo exatamente nesse feriadão, o melhor de todos para me ler, Contribuições da Terapia Cognitiva para as Relações Familiares. Você pretende colocar em livrarias? Já o colocou? Quer que ele circule o país e o mundo, se for o caso, Patrícia? Olha, eu pretendo, né? Eu venho debruçada nesse projeto há uns 2, 3 anos e agora a gente, com muito carinho, gostaria de multiplicar isto para que a gente possa fazer realmente a diferença, para que as famílias possam voltar a comprar a ideia da esperança, do otimismo, no reforço em relação a esses laços. E laços já está à venda em algumas livrarias de Belo Horizonte, podemos também adquiri-lo através da minha própria clínica, a PQR, e vamos aí seguindo. PQR. PQR. Vamos aproveitar e dar um e-mail aqui. O telefone é mais complicado. Se o e-mail for simples, qual que é o e-mail de lá? Nós temos o nosso e-mail, primeiro o nosso site, eu prefiro dizer o nosso site. Muito melhor. www.pqr.com.br. Esse é fácil. Gente, P de Paulo, Q de Quero e R de Renato, não é isso? Isso. www.pqr.com.br. Facílimo de guardar. Na contorno aqui, mas o site é melhor porque hoje todo mundo está ligado na internet. Ô Patrícia, eu tenho a honra, já de alguns anos, pertencer a uma lista de jornalistas amigos da criança, que é construída pela ANDI, Agência Nacional dos Direitos da Infância, com o apoio do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e as pessoas entram nessa lista mediante sondagens que eles fazem nos estados, nas capitais, das médias e grandes cidades, de quem se preocupa com a infância e tal. Me incluir nessa lista tem bons anos. Mas eu tenho medo que qualquer hora dessa me retirem da lista, porque eles são frontalmente contra a palmada. E eu acho que a palmada que meu pai me deu não fez mal. A minha filha está com 28 anos, que eu tive que dar só umas 2 palmadas ao longo da vida, palmadas essas que me doeram no coração uns 20 dias, também me diz que está errado. Sou doido para ouvir gente que nem você, que quando fala ainda tem que ouvir. Uhum. Olha, na realidade, a punição física a gente contraindica, mas não significa que uma ou outra palmada não possa ter o seu momento devido. Eu, particularmente como mãe, ao longo desses 20 anos, posso lhe dizer que eu já dei, né, umas 2 palmadas, na segunda, daquela carinha que você muito bem identificou, né, na terceira, eu já dei umas sacudidinhas, entendeu? A primeira, devido à sua natureza mais calma, que inclusive, né, eu não precisei necessariamente intervir desta forma, tá? Mas então, assim, não acho que necessariamente seria o que mais pudesse comprometer. Sim. Uma coisa é pé de galinha, né? Porque uma palmadinha no traseiro para ensinar o caminho do bem é igual a galinha pisando no pintinho. Exato. E outra é espancamento, Exato. Né? Tortura. E tal. Agora, a revista Veja publicou nas páginas amarelas, entrevista com o americano, não vou lembrar o nome dele, ele dizendo que a gente deve ensinar para os filhos, ainda criança, a frustração. Ou seja, que tem que deixá-los errar e se frustrarem para que mais tarde eles não sintam carências outras que os levem até as drogas. Frustração a gente não quer nem para o inimigo, quanto mais para o filho da gente. Pode ajudar? Olha, completando o que você teria me perguntado, para mim, mais prejudicial do que uma ou outra palmada são as formas depreciadoras dos pais em relação aos filhos. As formas mais críticas, que com certeza aniquilam o autoconceito. E esta reportagem é do psicanalista belga, por exemplo. Sim. Eu particularmente até gostei muito, porque realmente combina muito com a minha defesa dentro de laços. Quer dizer, é muito importante para que nós até desenvolvamos nos filhos o que eu chamo de imunidade psicológica, ensinar ao filho a saber interpretar os seus fracassos. Porque quem sabe muito bem interpretar fracasso, sai como campeão daquela experiência. Ou seja, né, quer dizer, como eu lido com as minhas frustrações, entendendo-as como circunstanciais, entendendo-as como transitórias, entendendo-as como específicas. Engraçado, né, porque tudo nos remete a um provérbio, não é um ditado popular. Agora, por exemplo, me ocorre aquele é caindo que a gente aprende a levantar. Perfeito. Né? Faz parte da Faz parte. Agora, a senhora falou um negócio sensacional, que é a tal do seu feioso, seu boca grande. Isso. Não é isso? Isso vai pegando no emocional da criança. E tem uma outra coisa que eu queria também checar. Nós estamos agora, muitas famílias nesse momento estão vivendo o almoço de Natal.
Tem casa, como na minha casa, por exemplo, a gente, ao invés de reunir de noite, que meu pai buscava leite nas fazendas até no dia de Natal, nesse dia ele chegava um pouco mais cedo e a gente esperava para todo mundo sentar e almoçar junto. Então tem muita gente almoçando agora. E em muitas casas tem um menino falando um palavrão, ou chutando a canela no tio, e o tio fala, ô filha, chega e dá um bicudo na canela, e o pai ri, gracinha. Isso é pior do que, eu fico até gaso com esse tempo agora, isso é pior, Patrícia, do que dar uma palmada, incentivar, por exemplo, comportamentos agressivos ou mal educados, só pelo prazer adulto de ver a criança falar aquilo? Não resta dúvida, Eduardo, isso vai banalizando esses comportamentos indesejáveis e que, se não trabalhados, isso vai gerando, inclusive, no menino, né, um sentimento ou mesmo um pensamento de poder maior, desproporcional à sua idade, e vai fazendo com que ele desconheça hierarquia, desconheça habilidade social, desconheça o verdadeiro preparo para a vida. Patrícia, no seu livro, nessa viagem, você não perde vista em nenhum momento as especificidades de cada faixa etária, cada gênero, enfim, das diferentes composições familiares. É comum na sua clínica os seus companheiros falar, Patrícia, coitada que é a criança, o pai trouxe que ela está com problema, mas o problema é o pai, é a mãe. Exato. Perfeito. Hoje a grande tendência, a terapia cognitiva vem conseguindo encurtar o nível de intervenção junto às crianças, porque nós envolvemos cada vez mais os pais nos processos. São os pais que precisam ser trabalhados, instrumentalizados, para que possam mudar o seu bastidor familiar, para que aqueles comportamentos daquela criança possam efetivamente serem alterados. Legal. Outra coisa, permanentemente, dessas que nos rodeia o tempo todo. Quando o pai se separou da esposa, aí ele leva uma criança, a mãe traz uma criança, aí eles estão meio divididos, meio brigados, vem um namorado. Porque tem a nova família, né, Patrícia? Isso. A gente não pode ser quadrado a ponto de não achar que há capacidade dessas pessoas serem felizes. Mas tem uns ambientes que são muito conturbados. É o filho de um, a filha do outro, com o primo, com o namorado, agora já tem um namorado. Isso também bagunça a cabeça da criança, não? Não resta dúvida, são os novos rearranjos familiares, que cada vez estão mais complexos. Claro, muitas vezes acontecem situações que as pessoas não escolhem, entendeu? E são vítimas delas. Mas é muito importante que, por mais que nós tenhamos uma flexibilidade para aceitarmos novas composições, mas para que os pais não percam de vista, que independente do que possam vir a ser, né, rupturas, divórcios, né, pai é pai, mãe é mãe. E que entendam que muito mais do que função, isso é missão e pertence a cada um deles eternamente. Agora, como bem disse o especialista belga já citado por nós, família diferente, moderna, não é sinônimo. Pais separados não significa necessariamente filho com problema, porque tem muitos casos gravíssimos que acontecem na chamada, entre aspas, família bem resolvida, né? Perfeito. Então, pensar que a família que conviveu com a separação, isto vai impedir os filhos de serem felizes, isto é um mito. O que faz uma família feliz ou infeliz é o compromisso que cada pai e mãe assume diante do filho, independentemente dos rumos das relações amorosas. Tá bom, eu estou te agradecendo muitíssimo essa ajuda que nos permite oferecer às pessoas para entender. Queria te pedir um último favor, que é o seguinte, Patrícia, tem jeito, com 22 anos de experiência e a experiência de mãe, você dá 3 dicas para a pessoa, sim, dicas de comportamentos, digamos, mais frequentes, que indicam que aquela criança está precisando de uma ajuda, que a mãe pelo menos deve consultar um especialista. A gente sabe que é o básico, né? Ficar muito quieto, amuado e tal, mas tem alguma coisa básica assim que você percebe? Olha, primeiro, prestar atenção no conteúdo da fala da criança. Se nesse conteúdo de fala tiver a presença de termos muito negativistas, é preciso socorrer essa criança. Segundo, se essa criança, né, diante do desafio, está sempre pensando em recuar ao invés de enfrentar, é um outro tipo de criança também que precisa ser realmente ajudada. A criança também, por exemplo, mais quieta, que não vibra com as coisas,
é uma criança também que me preocupa. Aquele menino que a gente não aguenta, a gente cansa só de olhar, menos mal. Menos mal, porque de uma certa forma ele está conseguindo expressar, colocar para fora as suas emoções. Mas eu gostaria de deixar com a minha palavra final, entendeu? Quer dizer, aos pais que me ouvem, que eles acreditem no poder deles e que reservem a cada dia um tempinho para cochichar aquilo que fez deles ser o melhor e que passe isso com carinho. Porque hoje educar, para além de ser uma tarefa feita com amor, requer investimento. Legal demais. Então, para a gente fechar essa prosa em grande estilo, enquanto o Padre Zezinho canta para a gente uma música que resume bem o assunto que tratamos esse dia de hoje, eu quero lembrar para você mais uma vez que a psicóloga e escritora Patrícia Quaresma Ragone escreveu esse livro Laços, Contribuições da Terapia Cognitiva para as Relações Familiares, que está à venda em boas livrarias e que pode ser adquirido também através de um site, de um endereço eletrônico que eu vou repetir para você, evidentemente, comprar o livro, fazer algum contato, fazer alguma pergunta, que a Patrícia, como você pôde ver, é boa gente, tem disponibilidade para dar uma força. Já ganhou muito dinheiro, pode atender uns pobres lá pelo e-mail. Sim, com prazer. Lá, eu não vou nem falar o valor do salário do marido não, porque pô de renda vai cair para trás. www.pqr.com.br. Esse P de Paulo, Q de Quero, R de Ragone. www.pqr.com.br.